Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar um pouquinho sobre esse Atlético e Bragantino, né? Jogo amanhã do Campeonato Brasileiro, jogo muito importante, porque a partir do jogo contra o Bragantino a gente vai ter uma grande pausa até o jogo contra o Botafogo, ou seja, ganhar pra gente ter um clima bom nesse tempo sem jogo, principalmente pelo fato do Atlético não tá disputando as finais do Campeonato Paranaense, então vai ser um momento pro Daí tentar melhorar a equipe, mas melhorar a equipe em um ambiente positivo é melhor ainda. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal e a gente vai falar sobre o jogo de transição, que é algo que a gente fala desde a temporada passada. O jogo de transição ele serviu para subir o Atlético, tá? Se não fosse o jogo de transição, o Atlético não estaria na Série A. E óbvio, acho que a gente consegue personificar esse jogo de transição no Kevin Viveiros. O Kevin Viveiros é um jogador que, para esse modelo de jogo, é o que eu já falei para vocês. Ele é craque. Ele é muito acima da média. E a gente vem de 2 jogos que o Atlético tenta propor o jogo, que o Atlético tenta ser mais protagonista, que o Atlético cria um monte de chances e o Atlético não consegue concretizar suas chances. O que encaminha ainda mais esse indício óbvio. O Atlético precisa optar pelo jogo de transição. Ainda mais quando acaba o Campeonato Paranaense e a partir de agora a gente tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que são campeonatos que a gente precisa ter uma capacidade de competir muito maior do que uma capacidade de controlar. No Campeonato Paranaense o Atlético é mais protagonista, tudo bem, é natural. Mas nessas outras competições, eu acho que o Atlético ele tem que abrir mão de qualquer tipo de vaidade. Ó, campeonato tem que ser pautado no jogo de transição. O campeonato tem que ser pautado em um jogo que o Atlético sabe como atacar. Porque não é que eu ache bonitinho o jogo de transição. Pra ser sincero com vocês, eu nem sei se eu gosto. Mas o que eu vejo? Um Atlético muito mais confortável, entendendo, eu vou atacar ali, que é nas costas da defesa, obrigando a defesa adversária a correr para trás, porque quando o Atlético tem a bola, ele não sabe aonde vai atacar e ele não sabe como atacar. Então fica rolando aquela bola de um lado, fica rolando aquela bola de outro, fica rolando aquela bola de um lado, fica rolando aquela bola de outro. E fica um ataque extremamente infértil. O Atlético, nos últimos 2 jogos, pode ter tido, sei lá quanto de posse de bola, pode ter finalizado, sei lá quantas vezes. 0 gols. 0 gols contra o Corinthians, 0 gols contra a equipe do Londrina. Então por que repetir algo que não tá dando certo? E aí a gente vê o contexto do jogo. O Atlético vai para um jogo fora de casa, ou seja, na teoria o Bragantino tem mais essa obrigação de construir, mais essa obrigação de criar, de ser protagonista do jogo. O Bragantino é um time que tem uma postura ofensiva, sim. Foi assim que o Bragantino moldou o projeto da Red Bull no Brasil. Isso é inegável, isso é indiscutível. E aí você fala de um Red Bull Bragantino que gosta de ter um time com 4 atacantes, basicamente. Gustavinho, Lucas Barbosa, o Mosqueira e o Isidro Pita. Então, todos os caminhos levam a gente para esse jogo de transição. Todos os caminhos levam a gente para esse jogo mais direto, mais vertical, que historicamente faz muito sentido para o Atlético. Se você pegar os grandes times do Atlético, a maioria era em jogo de transição. E aí a gente precisa entender algumas coisas aqui que eu acho que são muito importantes para esse jogo de transição acontecer melhor. Esquema com 3 zagueiros. Seja o Benavides como zagueiro, seja o Aguirre entrando, mas esquema com 3 zagueiros. Você precisa proteger sua última linha. E desculpa, o Atlético é um time que ele precisa entender que a bola vai passar dos volantes. Os nossos volantes não estão dando conta. O jogo contra o Corinthians isso ficou muito claro. Então você reforça o setor da zaga, e você potencializa o time nesse momento defensivo. E por mim, pode até ser o Aguirre, tá? Por mim, pode até ser o Aguirre. Acho que o Aguirre vem jogando muito bem.
Se eu tinha uma avaliação na temporada passada do Aguirre, acho que o Aguirre vem jogando muito bem. Se eu duvidar, realmente merece ser titular no time do Atlético para tentar trazer um pouquinho mais dessa estabilidade. Acho que o nosso meio-campo precisa encontrar novas soluções. A gente já fez um vídeo falando sobre o João. Mas acho que as alas podem ser uma grande salvação pra gente, como foram ano passado na reta final da Série B. Você trazendo mais liberdade pro Esquivel e você botando o Mendonça no lugar que a capacidade física dele de fazer esse bate-volta é potencializada, eu acho que você encontra caminhos interessantes pra atacar, basicamente. Porque o Esquivel não é esse cara tão rápido, tão direto quanto o Mendonça. Mas o Esquivel vira um cara pra qualificar o ataque. É aquilo, no jogo de transição você ataca menos. É natural, você tem menos a bola. Então o Esquivel, o Zapelli, são os caras pra te dar um pouquinho de cérebro na hora de você atacar. Pra não ser só aquele ataque vertical, aquele ataque direto, aquele ataque mais objetivo. E não que tenha problema nisso, mas você também precisa transformar esse processo num processo de mínima inteligência, de mínima coordenação. Beleza? E você tem, no final das contas, um ataque em que, independente da formação do ataque, volto a dizer, você tem um especialista nesse jogo de transição, que é o Kevin Viveiros. O nosso jogo ser viabilizado pelo Kevin Viveiros não tem problema nenhum. O Viveiros Ball ser uma realidade não tem problema nenhum. Só que o Viveiros Ball dos últimos jogos deixa o Viveiros muito sozinho. Nem vou falar do Londrino, mas do próprio Corinthians. Ano passado, o Viveiros tinha a companhia do Julimar e o Julimar jogava melhor e o Viveiros estava melhor. Porque você tem alguém para aproveitar essa segunda bola do Viveiros. O Viveiros gera muita segunda bola pela capacidade de duelo dele. Entendeu? Então, beleza, não quero que seja o Julimar. Pode até ser um Felipe Schick, não tem problema. Mas levando em consideração a quantidade de vezes que você vai ter o duelo Pedro Henrique e Viveiros, e a gente sabe que o Pedro Henrique é um zagueiro muito mais frágil fisicamente do que o Viveiros é um atacante muito mais capaz, muito mais forte, de muito mais disputa. Cara, o Viveiros, ele naturalmente vai se sobressair. O Viveiros naturalmente vai conseguir se impor, o Viveiros naturalmente vai conseguir gerar essa primeira e essa segunda bola. A primeira bola, naturalmente, ele vai aproveitar. A segunda bola, tem que vir alguém de trás para aproveitar e gerar essas oportunidades, e aí fica a dúvida. Hoje, Schick ou Julimar? De verdade, eu queria ver o Schick começando o jogo. Eu queria ver o Schick 45 minutos iniciais de uma partida, como ele reage a um ritmo inicial de 90 minutos de Série A. Acho que o Julimar também merece o benefício da dúvida para ele voltar a jogar numa posição que vinha dando tão certo, caso o Atlético opte por esse esquema tático. Porque se o Atlético optar pelo 4-3-3, né, que joga com Julimar e Mendonça atrás do Viveiros, eu acho que a gente vai continuar sofrendo. Então, assim, povoa o meio, mantém 3 jogadores no meio, mantém 3 zagueiros, dá liberdade para os alas, bota 2 atacantes, Odair. Eu acho que voltar com esse esquema é fundamental para você ter seu jogo de transição potencializado e para você ter um pouquinho mais de tranquilidade nessas 2 semanas que você vai ter aí. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis.